Elias encostou o caminhão num recuo de terra batida, daqueles perdidos entre a rodovia poeirenta e o mato ressequido. Motor desligado, o zunido constante virou silêncio, só interrompido pelo vento que sacudia as folhas secas. Ele desceu da boleia e alongou as pernas, sentindo o peso de mais um dia dirigindo pelas estradas do país. Enquanto ajeitava a cinta da carga, algo desconcertante chamou a atenção. Um tronco oco caído perto da cerca viva pareceu se mexer. Não era o balançar normal de galho, nem sombra de animal. Era um movimento contido, hesitante, que não combinava com aquele pedaço de chão esquecido à beira da estrada. Instinto de quem vive atento a cada detalhe, ele se aproximou devagar. Luz do fim da tarde filtrava por entre fendas do tronco, desenhando faixas de poeira no ar. Foi então que viu, lá dentro, 2 olhos agarrelhados, olhos de criança, escuros, grandes, pedindo socorro em silêncio. A pequena estava encolhida, quase abraçada aos joelhos, como quem tenta sumir na própria roupa. Rosto encardido, cabelos grudados pela poeira, nenhuma palavra escapava dos lábios. Só o olhar fixo em Elias, um misto de medo e esperança. Aquilo lhe acertou o peito como freio de emergência. Caminhoneiro calejado, acostumado à solidão e paisagens repetidas, Elias sentiu um aperto no peito que nada tinha a ver com fadiga. Aquele vulto miúdo destoava de tudo o resto, a quietude do entardecer, o bambuzal seco, o ronco abafado de carros ao longe. Parecia um ponto de interrogação esquecido à beira da estrada. Ele se abaixou, voz baixa para não assustar mais do que a situação já assustava. — E, tudo bem aí? Cadê sua mãe? Nada. Só um franzir das sobrancelhas miúdas e um soluço preso na garganta. Elias respirou fundo. Sabia que dali em diante o caminho de casa estava adiado. Tinha acabado de encontrar um quilômetro que não estava no mapa. O quilômetro onde a vida de alguém dependia de atenção e coragem. Antes que Elias pudesse dizer qualquer coisa, ainda tentando entender o que era aquela criança escondida no tronco, uma mulher surgiu entre o mato alto. Apareceu do nada, ofegante, com os olhos arregalados e o corpo todo tremendo. Ela vinha correndo, mas não era uma corrida de quem foge. Era uma corrida de quem chega tarde demais. Magra, encurvada, parecia que o próprio corpo implorava por piedade. Usava chinelos velhos, rasgados nas tiras, que mal se mantinham nos pés cobertos de poeira. O cabelo, preso de qualquer jeito com um barbante comum, caía pelos ombros como se refletisse o descuido de quem não tem tempo nem para cuidar de si. A mulher abriu os braços num gesto puro, instintivo, como se quisesse proteger a criança de qualquer ameaça, mesmo que fosse só de um olhar. Mesmo que fosse só de um caminhoneiro parado no acostamento. Sem forças, caiu de joelhos no chão duro. A poeira subiu. Elias deu um passo à frente, mas ela ergueu a mão, trêmula, como quem pede calma. A voz dela saiu num fio fraco, quase imperceptível. — Ele só tem medo, murmurou. Não é culpa dele. A frase parecia carregada de mais dor do que qualquer explicação longa. Ela não precisava dizer mais. Era mãe, era fuga, era desespero. E Elias, homem acostumado a escutar o mundo pelo retrovisor e pelo ronco do motor, entendeu tudo sem precisar de mais uma palavra. Ele voltou até a boleia bem devagar, sem fazer perguntas. Pegou o que tinha. Uma garrafa de água ainda pela metade e um cobertor velho, desses que guardava para noites frias em postos de beira de estrada. Estendeu tudo a ela com uma expressão neutra, mas com o coração batendo forte. A mulher olhou para ele como se estivesse vendo um milagre.
Pegou as coisas sem dizer nada, mas os olhos dela falavam. A criança continuava dentro do tronco, encolhida, mas observava. As mãos agarradas a um galho seco, como se fosse seu único bem no mundo. Elias voltou à boleia mais uma vez, abriu a sacola do lanche e tirou um pedaço de pão. Era o que tinha guardado para mais tarde. Se abaixou e, devagar, estendeu para o menino. O garoto pegou o pão com as 2 mãos pequenas e sujas. Comeu rápido, com fome, mas em silêncio. Aquela cena simples, de um pão repartido entre estranhos, quebrou a barreira que existia ali. Era como se, por um instante, a solidão da estrada e o medo daquela família tivessem encontrado um lugar comum. Nenhuma palavra mais foi dita, mas ali, naquele pedaço de chão esquecido entre uma curva e outra do mapa, algo tinha mudado. Elias já não era só um caminhoneiro cansado. E aquela mulher e aquele menino, por um breve momento, já não estavam completamente sozinhos. Algumas horas depois daquela ligação, a amiga de Elias apareceu dirigindo outro caminhão. Era uma mulher forte, dessas que falam pouco, mas que carregam no olhar a firmeza de quem já ajudou muita gente a se reerguer. O encontro foi breve, mas carregado de emoção. Maria, que até ali segurava tudo nas costas, desabou. Chorou feito criança quando viu Sofia ganhar um ursinho de pelúcia. Um brinquedo simples, mas que para uma criança como ela, que se escondia em troncos e dormia no chão, significava abrigo, colo, segurança. Mas o caminho de volta à dignidade ainda seria longo. Maria teria que enfrentar a burocracia pesada que cerca as mulheres em fuga. Teria que provar papel por papel que era capaz de criar a filha. Que não era louca ou instável como os vizinhos diziam. Que era, acima de tudo, uma mãe tentando proteger a sua criança. Elias não fugiu da responsabilidade. Deu seu depoimento completo, do jeito dele, direto e com a verdade cravada em cada frase. Contou o que viu, o que ouviu e o que sentiu. Disse com firmeza: poucos homens protegeriam um filho como ela protegeu aquela menina. Suas palavras não eram ensaiadas, nem bonitas, mas eram de verdade. E ali, naquele momento, ajudaram a abrir a primeira porta que Maria precisava atravessar. Alguns meses passaram. A vida de Elias seguia pelas estradas do país. Até que um dia, entre um frete e outro, ele recebeu uma carta. O envelope simples trazia o timbre do abrigo e dentro dele uma página escrita com uma caligrafia firme e direta. Era Maria. Ela contava que com a ajuda de um programa social havia conseguido um lugar para morar com a filha. Sofia, que antes vivia escondida em medo, agora estava na escola. Estava aprendendo a ler, a escrever, a dar os primeiros passos numa vida que finalmente começava a fazer sentido. E Maria estava estudando para ser cuidadora. Começando do zero, sim, mas com dignidade. E no fim da carta, uma frase curta que dizia tudo. Você acreditou. Ninguém mais fez isso. Elias leu aquilo calado, com os olhos marejados. Guardou a carta com cuidado, como quem guarda um tesouro. Hoje, Elias continua cruzando as estradas do Brasil, mas algo mudou na boleia do seu caminhão. Pendurada no retrovisor, balançando bem devagar a cada curva, está uma fita azul. Um pedaço do short que Sofia usava naquele dia em que ele a encontrou no tronco. Aquilo não é enfeite, nem superstição. É uma lembrança viva. Sempre que a estrada fica solitária, ou quando a pressa quer fazê-lo fechar os olhos para o mundo à sua volta, Elias olha para a fita azul. Porque agora ele sabe. Às vezes, o que parece só uma criança escondida num tronco é a última chance de alguém voltar a viver.